Janela do Céu. Voltamos com o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos ouvindo aqui o compartilhar do nosso irmão Romeu Simon, que acompanhou o nascimento desse mover do Senhor aqui na cidade de Cachoeira do Sul, todo o crescimento, fez parte, né, de todo o trabalhar do Senhor, do crescimento, e é tão importante, né, nós vermos como que Deus foi fazendo, e a simplicidade, a humildade e a disposição dos irmãos, né, de estar fazendo tudo aquilo que Deus movia e tocava eles por dentro, e que nós possamos também agora nesse final da Era da Graça, né, que nós estamos encerrando, que o Senhor vai fazer, como diz na sua palavra, né, a Igreja Gloriosa, nós termos também, né, essa simplicidade e humildade de ser movido pelo Espírito para realizar aquilo que Deus quiser, né, não aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa que é o certo, mas ser movido, né, pelo o que o Senhor coloca dentro do nosso coração. E irmão Romeu, nesses são o que, 30 anos, né, com Cristo sendo trabalhado dentro do teu coração e também sendo usado por Deus e participando, né, assiduamente, né, de todas as atividades e tudo que a igreja tinha. Nesses anos todos, assim, teve alguma experiência que foi marcante para ti? Algum milagre? Alguma experiência de grupo? Alguma experiência tua com a palavra, com Cristo, que ficou aquilo? Tem coisas que ficam na nossa memória, né, que a gente nunca mais esquece. Momentos que você ouviu a verdade. Conta pra nós, assim, alguma coisa que nesses 30 anos ficou marcado no teu coração. Olha, eu só em me guardar, né, não acontecer nada comigo, eu glorifico o nome de Deus, né? Porque Ele nunca deixou acontecer nada de mal, assim, gravíssimo, grave para mim, né? Enfermidades, tribulações, faz parte, né? Então eu nunca vi assim, ó, Ele falhar comigo. Nunca falhou. Eu falho com Ele, mas Ele é fiel, né? Nunca faltou nada, né? Eu viajei, né? Nunca assim, ó, nunca tive em enrascadas, assim, vamos dizer, com acidente, né? Com, por exemplo, assim, dizer que me livrou agora. Deus sempre me guardou, né? Sempre eu tive assim uma intimidade com Ele, assim, de orar sempre, assim, nas minhas viagens, saídas, assim, sempre Ele me guardou, sempre Ele teve com a mão poderosa sobre a minha vida. E buscar essa dependência de Deus. Eu busco muita dependência dele, né? Muitas vezes Ele não fala comigo, mas eu estou indo, se tiver que voltar, eu volto, né? Muitas vezes a gente tem que se decidir rápido, né? E assim, mas tu não falou comigo, eu vou indo, se tiver que voltar, eu volto. Mas assim, ó, muitas pessoas, né, que eu assim, no momento assim que eu estava liderando o grupo, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas restauradas, né? Tanto no Barro Vermelho como na Pramorar. Muitas pessoas assim glorificaram a Deus, né? Então aquilo aí já para mim já não era para mim, né? Aquela cura, aquele milagre, mas eu ficava satisfeito, né? Por Deus está me usando. Famílias inteiras restauradas. Família, né? Até teve um senhor, o apelido dele é Deusinho. Tu entrevistou ele, já? Sim. Que o senhor recolheu ele, né? Eu acho que foi, né? Aquele homem nasceu na Promorar. A irmã, a esposa dele começou a ir, Terezinha, e aí ela ia, e ele ia lá, mas ele ia embriagado. E ela era muito envergonhada, ela dizia assim, eu não vou vir mais. Não, deixa que ele vem. Mas ela vê que ele está embriagado. Não tem problema nenhum. Quem ficou seu dedinho, não foi uma recuperação? Então eu fico alegre e satisfeito por a recuperação dele, né? Então a minha, tudo bem, me recuperou, mas eu fico muito gratificante assim pela recuperação das pessoas, né? E não foi só ele, foi várias pessoas, né? Várias pessoas estão na igreja hoje, assim, graças àquele grupo, né, que foi no início, para morar no Barro Vermelho. E eu vejo hoje até pessoas, né, frequentemente, mais frequente do que eu, né,
vem lá de fora, lá do Barro Vermelho, para vir na igreja. E é distante, né? Barro Vermelho. Tem uns 50 quilômetros, né? É difícil, mas... Então isso aí que eu acho, assim, gratificante que o senhor fez, né? Não por mérito meu, mas eu me doava, né? Para ele fazer a obra. E o irmão orientalino, né? O apelidado de Deusinho, ele foi realmente um milagre, porque até hoje, né, na Promorar, ele é uma testemunha, né? Foi uma testemunha do Senhor e muitos vêm no grupo familiar por causa do testemunho dele, porque é inegável, né, a obra que Deus fez de uma pessoa que era completamente possuída, assim, 24 horas por dia, e de repente foi um milagre que ele só queria saber da palavra e abriu a casa dele para grupo familiar também, né? Então Deus, ele pode restaurar qualquer um, não tem pessoa difícil para Deus, né, irmão Romeu? Não tem. Para Deus não tem nada difícil, né? Difícil temos nós, né? Mas ele, assim, ó, eu fui no grupo, né? Era a irmã Marli que liderava lá. Eu tive lá várias vezes no grupo dele, porque era uma benção a simplicidade daquele homem, né? Da esposa dele. Então eu frequentava lá. A irmã Marli me convidava e eu estava lá seguido. Então aquela obra que ele fez naquele casal ali, não tem coisas melhores, né? Não tem dinheiro que pague isso aí, né? Ver uma pessoa feliz. Irmão Romeu, como foi que Deus começou a tocar o teu coração para você voltar à comunhão na igreja, né? Como você relatou antes, que nunca se separou do Senhor, né? Mas de repente foi esfriando na fé, foi se afastando, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Não tem... Se a gente... De repente aquilo vai... E como foi que Deus foi te tocando para te retornar? O que Deus foi ministrando para ti? Como eu te falasse, eu estava em Camaquã, né? Eu sou separado, tá? Aí eu arranjei uma namorada em Camaquã, e aí eu falei pro irmão Sérgio, vim ministrar uma palavra, orar aqui no púlpito, e falei para ele: irmão, tem uma namorada assim, queria ver se é do senhor, não é? E ele não me disse nada. Já, tudo bem. Passou-se um tempo, ela veio me visitar. Veio em Cachoeira, nós fomos no culto, eu apresentei ela para ele não disse nada também. Tudo bem. Isso, mas não é ele que vai casar, quem vai casar vai ser eu. Fui para Camaquã, e aí lá o presbítero lá nos abençoou, nosso casamento, né? E eu fiquei lá todo esse tempo, conforme te relatei. E aí agora o senhor, eu estava colaborando lá com o irmão Paulo, né? Eu era o motorista lá da igreja, porque a irmã onde que é a igreja, na casa dela, ela tem um carro, mas ela não estava dirigindo, estava tentando tirar a carteira. E eu era o motorista, o irmão Paulo não dirigia, e nós estávamos sempre na batalha. Era grupo familiar, era o culto, era casas geriátricas, né, que a gente visitava bastante, que eles abriram as portas lá para a gente visitar. E eu acho assim, ó, que Deus me fez um livramento muito grande, né, me trazer de volta para cá. Porque eu fico pensando assim, ó, eu estava sempre em contato com ele. E a irmã sabe o que aconteceu, né? Então, claro, aí... Mas ele não me tirou por causa dessa circunstância. Se levantou uma circunstância, eu e a minha esposa lá, de manhã a gente leu a palavra, compartilhamos e tudo, e se levantou uma circunstância lá e o senhor me convenceu, porque eu já tinha ouvido ele me falar comigo que eu tinha abandonado, né, a minha liderança da tribo de Gade, né, que eu tinha abandonado a igreja em Cachoeira, que eu tinha atividades, e o senhor vinha me tocando. E eu fui para lá sem autorização dele, para tu ver quanto é difícil a pessoa ir sem permissão da autoridade, né? E hoje eu vejo isso aí tudo. E aí o senhor me levantou uma circunstância lá bem forte, e eu disse, não, tá na hora, né? Eu já não é a primeira vez que ele me toca já para mim vir embora. Aí eu decididamente vim embora. E como eu cheguei aqui, né, comecei a participar, cheguei, já vi as portas abertas, todos os irmãos me aceitando, né, embora nunca tinham feito algo assim que eu não viesse mais ou não participasse.
Voltei na segunda reunião, o irmão Sérgio me chamou, dar um testemunho, e aonde que eu disse, né, que eu estava fora, e eu me arrependo de ter dito aquilo, fora de Cachoeira, né? Eu creio sim que os irmãos entenderam, outros não, mas eu estava fora de Cachoeira, não estava fora da igreja, né? Então isso aí foi que me comoveu, assim, ó, de voltar e as atividades de novo, porque eu tive nessa atividade, depois que eu parei de plantar, que eu vim do Barro Vermelho, embora eu sempre tive essa atividade, né? Sempre tive grupo familiar na minha casa, em São Lourenço, que morei lá também, né? Foi pessoas recuperadas lá. Então, isso aí foi que me motivou, né? Não voltar para o Senhor. Mas retornar à comunhão com os irmãos. E depois teve agora uma nova, né? As pessoas estão incentivadas, né? Através do irmão, as tribos, os grupos familiares, né? Então, estão se restaurando de novo, né? Para entrar nas atividades, entrar nos eixos de novo, né? Conforme foi no princípio. Então, claro, eu tô aí, né? Tem que participar. É um vaso do Senhor? É, escolhido, né? Eu creio sim que Ele me escolheu, né? Porque quando eu comecei, depois do meu batismo, eu batizei na casa do irmão Sérgio. Ele não morava lá, mas era na casa dele. Lá tinha uma piscina, fui batizado. E dali em diante eu me interessei pela obra que o Senhor eu vi que tudo dava certo, né? A respeito assim do dízimo, sempre deu certo, né? Quando alguma vez eu falhava, né? Já faltava, né? E quando tu é fiel, sobra. Então não tem que pegar e dizer que Deus, né, é falho. Quem é falho somos nós. Então me incentivou a retornar, né, para as atividades. Glória a Deus. Sabe que é muito interessante isso que o irmão compartilhou, que às vezes a gente deixa, né, de fazer algumas coisas que Deus já tinha nos comissionado. Vai parando de buscar, vai parando de louvar, vai parando com tudo, né, com o grupo, vai parando, e o Senhor, Ele sempre nos dá a oportunidade, né, para voltar àquilo que Deus nos chamou, que é a nossa comissão, né, e é ali que a gente vai sentir a paz e vai sentir o regozijo quando a gente estiver na nossa posição em função que Deus nos chamou, né. Enquanto a gente não voltar para aquilo que Deus nos chamou, né, a gente nunca vai ter paz. A gente tem que fazer, que é o que o Senhor quer. Eu agradeço, irmão, a tua presença, de vir compartilhar conosco, né? Muito obrigado. E que Deus possa te usar grandemente agora, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu que agradeço também o convite, né? E que vocês todos sejam abençoados. Amém. Então, deixamos o recado aqui para você, que você possa retornar também se alguma coisa você deixou para trás, que você não está mais fazendo com Deus, não está mais meditando, evangelizando, de repente esfriou algum serviço, né? Vamos retornar, vamos alinhar a nossa vida com o nosso Senhor Jesus e retornar às nossas atividades que o Senhor já nos comissionou. Que Deus te abençoe. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.